Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo esteja com vocês neste momento. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Criador de toda a terra, esteja com vocês. Amém? Nesta noite eu estou falando perante a palavra do Senhor sobre a parábola das 10 virgens, que se encontra em Mateus capítulo 25. Diz a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, nesse momento a palavra do Senhor falando sobre as 10 virgens. A palavra do Senhor falando aquelas virgens que estavam com reserva. 5 virgens prudentes. 5 nécias não vigiaram. 5 prudentes vigiou. Irmãos, quantos nós desta noite estamos presentes aqui, preocupados com os problemas, não sabemos o que vem no dia de amanhã. Só nosso Pai Celestial sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos. O que você tenha reservado por dia de amanhã? O que você reservou por dia de amanhã? Nós sabemos que aqui nessa parábola das 10 virgens, aquelas 5 prudentes levou azeite de reserva, porque ele não sabia a hora e o momento que o noivo estava por chegar. Enquanto as nécias só estava com a lâmpada acesa, mas não tinha levado reserva. E assim eles se adormeceram em sono profundo, e ao acordar pelo grito, elas se levantaram e viu as velas totalmente apagadas. Não tinha reserva. As prudentes, diferente, tinha reserva. Irmãos, o que a palavra do Senhor nos ensina nesta noite é que nós temos que ficar esperto, que a gente tem que estar com a palavra do Senhor em dias. O que você tenha feito no seu dia a dia? Você tenha meditado a palavra do Senhor no dia a dia? Você tem meditado a palavra do Senhor à noite? Vocês têm buscado o Senhor em oração? Qual tipo de reserva que você tem hoje? Qual tipo de reserva que você tem hoje para esperar o noivo? Porque quando o noivo chegar, se você não tiver reserva, ele vai dizer que não o conhece e fechará a porta. Porque a palavra do Senhor está sempre nos ensinando, sempre nos alertando da volta de Jesus. Sempre está nos alertando da volta do Pai Celestial. Mas muitos filhos dele estão dormindo. Muitos filhos dele estão sem reserva. Muitos filhos dele estão brincando com a palavra do Senhor. Muitos filhos dele estão brincando com a profecia do Senhor. O que você tem de reserva para esperar o noivo? Irmãos, a palavra do Senhor nessas 10 virgens
é muito simples e bem clara. Quando você fala de Deus, você está falando só da boca para fora, ou está falando do coração? Ou está falando da sinceridade? Ou está falando da humildade? Porque só da boca para fora, irmãos, o nosso Pai Celestial não ouve as nossas orações. Se for só da boca para fora, nosso Pai Celestial não escuta o nosso clamor. Mas aquele que for humilde, aquele que for sincero de coração, nosso Pai Celestial ouve o clamor e a oração dos teus filhos. Mas, se você estiver faltando com sinceridade com o Senhor, falando, achando que só orando, achando que só indo na igreja, o Pai nos ouve. Ele ouve, sim, mas aquele que o busca com sinceridade e com obediência da tua palavra. As nécias, por sua vez, chegando até a casa, não perceberam que estava sem reserva. Não perceberam que não tinha nada, que estava sem azeite. E foram descansar. E foram deitar. Quantos de vocês que chegam à noite e não faz a sua oração, não agradece a Deus pelo dia maravilhoso que Ele nos deu? Quantos de vocês que não faz a oração agradecendo o Senhor pelo dia maravilhoso, pelas bênçãos, pela graça que Ele nos dá? A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que buscar primeiramente o reino dos céus. A palavra do Senhor nos ensina que não devemos servir a dois senhores, porque senão entristece um e alegra o outro. A palavra do Senhor também nos ensina a vigiarmos. O que você tenha feito nesses dias de pandemia, nesses dias de problemas, nesses dias de tristeza, nesses dias de rancor, o que você tenha feito no seu dia a dia? Você só tenha reclamado? Você só tenha murmurado? A parábola das 10 virgens nos ensina também que as prudentes vigiou, orou, teve reserva, porque não sabia a hora e o momento que o noivo ia chegar. Porque nosso Pai Celestial não passou para nós o dia que ele é a volta dele. Nosso Pai Celestial não passou para nós o mês, o dia, a hora, o momento, se é de noite, se é de dia, da volta dele. Como eu já falei para vocês, nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje foi um dia de bênção. Nosso Pai Celestial nos alimentou. Nosso Pai Celestial nos protegeu dessa pandemia que está lá fora. Nosso Pai Celestial está sempre protegendo o povo dele, o povo de Israel. Mas aqueles que estão vivendo com obediência, aquele que está sabendo guardar a sua reserva. Irmãos, nós sabemos que nesse tempo de pandemia, muitos filhos de Deus estão assustados. Muitos filhos de Deus estão apavorados. Alguns vão falar que a vacina já chegou. Mas quem garante que essa vacina vai combater essa pandemia?
Só um que pode nos proteger, que é o Pai Celestial. E a palavra do Senhor também, se nós observarmos perante a profecia da palavra do Senhor, a cada dia que passa, está se cumprindo. A cada minuto, a cada segundo, a palavra do Senhor está se cumprindo. E muitos filhos de Deus ainda estão dormindo. Muitos filhos de Deus ainda estão achando que isso é só uma passagem. Mas é hora de acordar, irmãos. É hora de levantar a cabeça e ver que a palavra do Senhor está se cumprindo a cada dia mais. E nós temos que acordar. Nós temos que começar a acordar. Nós temos que começar a glorificar o nome do Senhor, a santificar o nome do Senhor em primeiro lugar. Buscar o primeiro reino de Deus. Muitas bênçãos Deus tem para dar. Muitos milagres, muita promessa nosso Pai Celestial há de se entregar. Mas essa promessa vai ter um alto preço. Porque filhos de Deus têm que passar por uma provação. E essa pandemia é uma provação para o povo de Israel. Quando Moisés foi até Egito para livrar o povo de Israel das mãos de Faraó, muitas pragas Deus teve que tocar. Muitas pragas Deus teve que jogar em cima de Faraó para mostrar quem é Deus. E aquele povo de Israel, que estava simplesmente preso, que estava simplesmente trabalhando de escravo, o Pai Celestial mandou um servo dele, Moisés. Moisés que tinha língua pesada. Moisés que não sabia falar. E Deus falou para ele que a tua boca é a minha boca. Em português, claro, que Deus ia usar ele para falar com o povo dele. Que Deus ia usar ele para falar com Faraó. Então é hora de sair do meio da escravidão. É hora de deixar a reserva, porque nós não sabemos a hora que o noivo vem. Quando Deus mandou Moisés para livrar o povo de Israel da escravidão, o povo de Israel, passando pelo Mar Vermelho, vendo a glória do Senhor, vendo o poder do Senhor, terminando de passar o Mar Vermelho, começaram a murmurar, começaram a criticar, reclamar de falta de comida, reclamar falta de água. Esqueceram que Deus estava com eles. Quando os filhos de Deus hoje estão dessa forma, assustado com a pandemia, apavorado por falta de emprego, não é hora de apavoramento, não é hora de criticar, não é hora de murmurar, é hora de buscar o Deus Todo-Poderoso, nosso Criador do céu e da terra. É Ele que nos dá o poder, é Ele que nos dá livramento de todo mal. É Ele que nos protege, é Ele que coloca as tuas asas sobre nós, nos defendendo da garra do inimigo. Nós não podemos esquecer que nós seguimos um Deus vivo, nós não seguimos um Deus morto. Nós temos que passar a crer mais, a acreditar mais, que muitos filhos de Deus perderam a fé no meio dessa pandemia. Muitos filhos de Deus enfraqueceram o amor de Deus no coração. Muitos filhos de Deus endureceram o coração para Deus. Não é hora de endurecer o coração.
É hora de liberar o coração e deixar o Espírito Santo entrar. Deixar o Espírito Santo caminhar contigo. Mostrar. Deixar o Espírito Santo levar você para um lugar seguro. E qual é o lugar seguro? É a casa do Pai. Muitos vão falar que o meu lar é seguro. Também, porque Deus deu a família e tem um lar para você e a sua família se proteger. Mas muitos estão trancados dentro da sua própria casa, mas não estão buscando o reino de Deus. Muitos estão vivendo em briga, em discórdias, em discussões, além de sentar e conversar e oração. Além de te buscar, sentar e falar com Deus. É hora de começarmos a clamar ao nosso Pai Celestial. É hora de nós passar a permitir que o Espírito Santo nos caminhe. Muitos vão dizer que estão com falta de emprego, estão desempregados. Mas a palavra do Senhor fala que Ele é um Pai que abre as portas e que fecha. E que se vocês que estão desempregados, que estão sem trabalho, clame ao Senhor, que mesmo no meio da pandemia, Ele abre a porta do emprego para você. Porque o mundo está em desespero, mas o Pai Celestial não. O Pai Celestial, Ele não está preocupado com a pandemia, mas sim preocupado com o teu povo. Que além de buscar a Ele, fica murmurando. Além de te buscar a Ele, fica criticando. Muitos filhos de Deus não sabem mais como buscar ao Senhor, porque perderam a fé, enfraqueceram na fé. É hora de começar a buscar o nosso Pai Celestial. As nésias não vigiou. As nésias não levaram nada para a reserva. Simplesmente foram o que tinha. Simplesmente levou o que tinha, achando que sabia de tudo, mas não sabia de nada. Aquelas nécias achou que elas eram melhor do que a prudente, porque as prudentes levaram reserva. E se aquelas prudentes arrumassem azeite para as nécias, elas também iam ficar sem. Irmãos, às vezes tem certas coisas que muitos filhos de Deus falam para a gente assim: você que é um servo do Senhor, que sempre está buscando a Deus, aí fala para nós, cadê o amor ao próximo? Nós temos amor ao próximo, porque o nosso Pai Celestial nos dá sabedoria quando a gente tem o amor ao próximo. Mas nosso Pai Celestial também nos ensina, em cima dessas nésias, que não vigiou, que não levou reserva. Ele nos passa para a gente passar por uma provação, para que mais para frente a gente não volte a errar naquilo que nós erramos, que nós volte a consertar. Se hoje você errou em alguns detalhes, nosso Pai Celestial amanhã ele vai dar um outro dia para você consertar o erro que você fez hoje. Nosso Pai Celestial, Ele vai dar mais um dia de vida para você, para que você não erre mais, para que você conserte. Para que você aprenda, primeiramente, buscar o reino de Deus. Não ficar levantando de qualquer jeito. Nós temos que aprender a meditar a palavra de noite e de dia em oração. As nésias foram umas 5 virgens que não vigiou e que não levou reserva. As prudentes vigiaram e levaram reserva. Porque a palavra do Senhor fala no versículo 12: mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço.
Vigiai, pois porque não sabeis dia e nem a hora. Aqui ele está falando para aquelas 5 nécias que não vigiou. E está falando para você nesta noite, que é para você vigiar e orar, porque nós não sabemos a hora que o Pai Celestial há de voltar. Vários sinais Ele está nos dando, vários sinais Ele está nos mostrando, e muitos filhos de Deus ainda estão dormindo. Acorda, povo de Israel, acorda, povo de Deus. Não deixe essa pandemia derrubar a tua fé. Não deixe essa pandemia falar para você desacreditar em Deus. Porque lá em 1 Pedro, a palavra do Senhor vai nos dizer: vigiai e orai, porque o inimigo está ao seu redor 24 horas, falando no teu ouvido, tentando te roubar a tua fé. Não deixa que isso aconteça. Não deixa que o inimigo use as outras pessoas falando para você que o próximo ano as coisas vão piorar, ou as coisas vão fechar, vão ficar em isolamento novamente. Pessoas que chegam e falam para você isto são pessoas que não acreditam no nosso Pai Celestial. São pessoas que não crêem na palavra do Senhor. São pessoas que falam de Deus, mas de Deus da boca para fora. Não falam do coração. Porque aquelas pessoas que falam de coração, que falam do amor de Deus, são aquelas pessoas que querem ver o bem de você. São aquelas pessoas que te ajudam a se levantar quando você está caído. Pessoas negativas, irmãos, vocês têm que afastar do lado dessas pessoas. Tem que sair de perto dessas pessoas, que são pessoas que não querem ver o seu bem. Não deixa que o inimigo use as pessoas falando para você que você não vai vencer, falando para você parar. Mas a palavra do Senhor nos ensina que aqueles que crêem e que aquele que o buscam será grande vencedor em Cristo Jesus. Porque nosso Pai Celestial morreu na cruz por nós, carregou o nosso pecado na cruz e pagou alto preço pelas nossas vidas, morrendo na cruz. Nosso Pai Celestial trouxe o seu Filho unigênito para carregar o nosso pecado. Agora, irmãos, é hora de nós seguirmos a Jesus e carregar a nossa cruz. A palavra do Senhor nos diz: siga-me e traga a sua cruz. Irmãos, nós não devemos parar de buscar ao Senhor, porque os problemas estão piorando. Os problemas estão vindo, estão desanimando você. Não deixe que os problemas desanimem. Coloca na mão de Deus. Entrega na mão do Senhor. Que Ele há de consolar o teu coração. Que Ele há de te dar sabedoria para você passar no meio desses problemas. Que Ele te dá sabedoria para vocês passar por essa pandemia. Aqui, na parábola das 10 virgens, nós estamos falando das 5 virgens prudentes que levou reserva e das nécias que não levaram reserva. Vocês já lembram da história de José do Egito, que foi criticado pelos irmãos, que foi castigado pelos irmãos e foi vendido pelos irmãos. E chegando lá no Egito, ele começou a trabalhar para o faraó. E a fé dele foi crescendo cada vez mais. Por mais que ele estava trabalhando, ralando, a mão dele ficava cheia de machucados, de tanto trabalhar.
Mas ele sempre orava, sempre buscava ao Senhor, sempre clamava ao Senhor, sempre ajoelhou, se humilhou perante o Senhor. E Deus não o abandonou. Deus colocou ele nas alturas. Deus o abençoou. E mais, José do Egito ainda falou do sonho do faraó, sobre as vacas magras e as vacas gordas. Eu sei que essa passagem é meio assustadora, pela que nós estamos passando no dia de hoje, sobre essa pandemia que nós estamos passando. Mas se você entrar naquela passagem do José do Egito, aquele que for povo de Israel, aquele que for o povo de Deus, Deus vai te alimentar. Ele não vai deixar você passar fome. Ele vai te alimentar no dia a dia. Da forma que o faraó passou a acreditar no Deus de José do Egito. E ali, quando começou a vir a falta de alimento, o Egito estava com a sua reserva. Mas por que estava com a sua reserva? Porque Deus usou José. Deus deu sabedoria para José. E José, com a sua sabedoria e com a tua fé em Cristo, tua fé em Deus, não só alimentou o povo do Egito, como também alimentou o teu povo, o povo de Israel, que ali era chamado Jacó, e depois de ter lutado com Deus, ele passou a ser Israel. Israel, que onde ele estava, não estava tendo alimento, não tinha mais alimento. Aí os irmãos de José foram até o Egito para buscar alimento, para comprar alimento. Mas no final da história, foi que, alegremente, antes de Israel falecer, ele teve encontro com José do Egito. Teve encontro com teu filho, que achou que tinha sido morto pelas mentiras dos irmãos. Então, irmãos, nós temos que colocar a nossa fé em prática. Nós temos que passar a colocar o nosso problema nas mãos de Deus e descansar no Senhor e deixar o nosso Pai Celestial trabalhar. Nós não devemos murmurar, criticar, ficar com o coração triste, coração magoado. Quando você estiver assim, ajoelhe e ore, que nosso Pai Celestial há de responder às suas orações. Amém, irmãos? Essa foi a palavra do Senhor nesta noite. Pela honra e a glória do meu santo Senhor Jesus Cristo, que eu sirvo e que eu creio que os irmãos também servem. Que o mesmo Deus que eu sirvo, os irmãos também servem. E é com essa palavra que eu entrego para os irmãos nessa noite. Amém, irmãos? Então, irmãos, que você medita nessa palavra, que você vê o que a palavra do Senhor nesta noite quis dizer para você. Se você não tiver a sua reserva, comece a ter a sua reserva. Comece a trabalhar em cima da sua reserva. Amém, irmãos? Eu agradeço aos irmãos e eu quero, nesse momento, orar para os irmãos. Amém? Pai querido, Pai amado, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estou aqui, Pai, nesse momento, Senhor, com a Tua palavra, que foi passado, Pai, para os Teus filhos queridos, para os Teus filhos amados. O Senhor venha, Senhor, trabalhar, Pai, na vida deles, Pai, na família deles. Ó, meu Pai querido, Pai amado, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, agradeço, Senhor, a Tua presença, Pai, na minha vida. Agradeço a Ti, Senhor, a Tua presença, Pai, na minha família, na minha casa, no meu lar. E que o Espírito Santo de Deus venha, Senhor, proteger também a casa dos meus irmãos em Cristo Jesus, aqueles que vão compartilhar esse vídeo, aqueles que vão estar me seguindo, Senhor, perante o YouTube, aqueles que vão estar ali, Senhor, comentando, Pai, sobre esse vídeo, meu Pai.
Que o Senhor abençoe, Senhor, cada um deles, meu Pai. Ó, meu Pai querido, Pai amado, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o Senhor visite, Senhor, cada família, cada lar, Pai. E aqueles, Pai, que estão desempregados, Pai, aqueles que não estão conseguindo trabalho, Senhor. O Senhor abre, Senhor, porta de emprego, Pai, para os teus filhos, meu Pai. Que mesmo, Pai, na pandemia, Pai, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso Criador do céu e da terra. É o Senhor que abre porta de emprego, Pai. É o Senhor, Pai, que abre a porta de emprego, Pai, para aqueles teus filhos queridos, teus filhos amados, Pai, que estão desesperados. O Senhor venha, Senhor, colocar, Pai, as tuas mãos sobre eles. O Senhor venha, Senhor, tirar, Pai, a tristeza, Pai, e a angústia, Pai, da vida dos teus filhos, meu Pai. Coloca alegria e paz e conforto, Pai, nos corações deles. Ó, meu Pai querido, Pai amado, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te entrego agora, Pai, cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus nas tuas mãos, Senhor. E que o Senhor o proteja, Pai, a noite deles e a madrugada deles, meu Pai. E que em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém e graças a Deus. Pai nosso que está aí nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois é o teu reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe todos vocês. E lhe peço a vocês para se inscrever aí no meu canal do YouTube, para passar essa palavra do Senhor àqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor, aqueles que precisam a salvação, aqueles que precisam trabalhar mais